Agora o bicho vai pegar, porque essa é a parte mais legal da live, com certeza. É aquela hora da sobremesa que sai o creme da torta, assim. Que você fala, uau! Aí vem, as papilas gustativas se aguçam, porque o Ale agora vai fazer a revelação da máquina. Ele falou, Guru, eu vou criar uma máquina alienígena. E eu, de bate-pronto, como um ser humano, falei, você está ficando lelé da cuca, meu querido Sherminator. Mas aí depois ele foi me contando a história, o pano de fundo que tinha, e eu falei, realmente é incrível. Então tá com você, tela cheia na cabeçona do Sherminator aí, que ele vai explicar agora. Eu acho, deixa eu ver, ela vai encaixar ali? Ela encaixa certinho? Não, é full screen ela é linda. Tá. Então, olha só, este símbolo que eu estou mostrando aqui agora é exatamente o símbolo desta máquina, tá? É o símbolo desta máquina, que diz respeito a isso, a autorresponsabilidade, a sair da sombra da vitimização. Não é? Não é Sim. importante, querido? Claro, claro. Então, prestem atenção agora. Vocês verão um maquinário desenvolvido com tecnologia alienígena, tá? Que eu recebi na minha projeção astral. Eu fiz uma representação gráfica em 3D. Já tentei montar agora o projeto todinho, tá praticamente pronto para ser construído. Então, isso que vocês vão ver é uma máquina física, tá? Uma máquina física. Então, prestem atenção, uma tecnologia alienígena agora sendo apresentada de forma inédita para o mundo. Por favor. Vamos lá. É isso. O que vocês estão vendo aí é uma câmara. Tem uma musiquinha, eu acho que está passando, porque uma música, não é? Que está passando aí. Isso daí veio de muito trabalho, ela se abre e aí o ser humano, nós, a gente entra dentro desta câmara e os símbolos que a gente apresentou agora para vocês, que eu apresentei para vocês, eles ficam lá dentro. Eles ficam lá dentro. Então, os símbolos vibracionais ficam dentro desta câmara. Agora vocês vão ver ela, como que funciona lá por dentro, tá? Então tem uma abertura, é tudo de cobre, são bobinas de cobre, bobinas elétricas de cobre que geram corrente eletromagnética vibracional, isso daí é por dentro. Então essas são as bobinas, não é? São os geradores, ficam dentro desta máquina. E aí, essa parte do fundo também, então são várias questões aí envolvidas nisso. Então, este projeto, o que ele é esse projeto, né? Na verdade, ele é uma forma humana, uma forma possível dentro da tecnologia humana de recriar uma tecnologia alienígena com base nessas informações para um processo de transmutação, de transformação consciencial, espiritual, biológica, tá? Este maquinário que vocês estão vendo veio desta minha projeção astral, que eu contei para vocês agora desde o início. Vocês podem ver que são várias partes, vários elementos de cobre, né? E no fundo dessa máquina, estes símbolos, eles ficam ali e eles são irradiados por uma luz ali de fundo, não é? Essas bobinas que ficam dentro da máquina tem um processo, tem um controle lá elétrico, eletrônico, em que vibram em determinadas frequências. Então cada símbolo que vai ficar dentro desta máquina vai ter uma frequência, vai ter uma vibração, vai ter uma alteração consciencial ali, tá? É um dispositivo bastante complexo aí, então é uma máquina grande, porque vocês estão vendo, ó, essa parte de dentro, eu fiz botei umas almofadas ali, eu tentei deixar ela mais humana possível, né? Então assim, porque você tem que entrar ali dentro, a gente entra, senta ali,
né? Aí fecha a porta, essa escotilha, dentro dessa câmara, e aí você trabalha, você medita ali dentro com sons, com luzes e com vibrações, não é? Então, este projeto, esta máquina, veio através deste acesso, com esse download que eu tive com esses 3 seres aí, que eu passei esse período cronológico, né? Essa sensação de que eu passei dias com estes seres, tá? Então aí é um processo terapêutico, assim, dentro da nossa linguagem holística, digamos assim, seria um tratamento dentro do nosso universo esotérico. Isso seria para fazer um tratamento vibracional, energético, de transformação da matéria. Seria isso, né? Maravilhoso. Então vocês estão vendo aí o reator Yamato. Esse é o nome. Reator Yamato. E isso vai ser feito fisicamente e vai estar nos nossos estúdios. Isso vai ser uma máquina real. Aí você está vendo um protótipo feito em 3D. Exatamente. Que é muito utilizado, né, pelos arquitetos, o pessoal que já faz o esboço ali, para vocês entenderem por dentro e todas as dimensões. Uma coisa extremamente profissional, armazenando todo o conhecimento que a gente teve aqui no Paranormal, mas a projeção do Alê, que foi absolutamente reveladora. E te digo mais, o Lael escreveu aqui e está atestando que está com orgulho de você, de tudo que você está falando, que é do Educação Consciencial, o Lael e o Lian, que são nossos grandes professores, na verdade, ali nesse episódio que houve um rompimento, né, um divisor de águas, de coisas paranormais, de coisas maravilhosas. Então a gente fica muito feliz e emocionado de saber que os grandes conseguem abençoar ali nós que estamos começando, né? Obviamente que, apesar de jovens nesse ramo, mas é dali que saem as grandes coisas, né? Como bandas de rock, as explosivas, assim, né? Tem as bandas já mais antigas e a gente tá assim nessa coisa dessa criação louca e muito bom poder compartilhar com vocês toda essa alegria, né? Que o meu processo é de curar as pessoas, como eu estava conversando com o Lael, né? E o do Sherminator, a mesma coisa. E ele investir toda essa capacidade que ele teve na vida dele inteira, que foi bullying puro na vida dele, porque se ele quiser revelar qual era o apelido que você tinha por inventar todas essas coisas, meu querido Sherminator? Que eu vivia no fantástico mundo de Bob. E de lá era só apedrejamento e problemas, assim como você, que tem uma ideia, vai falar, mas não, vai ser difícil. Nós estamos entrando, a partir de 2024, definitivamente nessa era de Aquários, que por um acaso é o meu signo. E essa vai ser a regência astrológica, não tem como fugir disso. Tudo vai ter que ser uma grande novidade nas nossas vidas, assim como foi a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. A inteligência artificial está chegando aí com tudo para arrebentar com várias profissões, como a Revolução Industrial foi. Acabou com várias profissões. E não adianta espernear, chorar, porque é a força do universo vindo para cima. Você vai ter que se adequar à novidade. Não tem como fugir. E nós estamos tentando, ao máximo possível, adequar toda essa ufologia moderna, a espiritualidade absolutamente livre, sem dogmas, sem coisas pragmáticas, chatas, ruins. Marcelo Cotrim deu um show aqui ontem, Newton Schultz, Educação Consciencial. Teve uma pessoa que escreveu, cada podcast a gente podia ganhar um certificado, que foi como se fosse um curso. Um elogio maravilhoso, esse tipo de pessoas que nós queremos ao nosso lado e respeitamos profundamente quem não acredita em coisas místicas também, porque vocês também fazem parte do mundo, e quem não acredita e só assiste por entretenimento, porque gosta do guru, gosta do Alê, seja muito mais que bem-vindo sempre, porque você também é bem tratado aqui, porque a liberdade é isso. Você pode ficar na igreja, você pode ficar no paranormal, você pode gostar de ET, pode não gostar de ET, só busque
a informação e nós estamos passando o que tem de melhor e o que é mais incrível. E a IA vai mudar isso aí em língua portuguesa, que é o mais difícil. Vai ter coisa em inglês, em espanhol às vezes, em português, pouco ou pouquíssimo, ou zero. E nós já estamos sendo referência, já estão querendo traduzir para o episódio lá do Bainauá, viralizou na Alemanha, viralizou na França, as pessoas estão... Na Itália. Vieram me falar de Singapura. Ó, um cara tava vendo com o Google Legends lá, porque tinha os povos originários, ou seja, é aberto, é livre. E a liberdade é isso. A liberdade é aceitar todo mundo. Eu não vou nem falar da Anitta pro chat não ficar louco. Exatamente. Então é isso, ó. Muitas dúvidas estão surgindo aqui, tá? Então assim, essa é uma máquina de cura vibracional temporal. O ser humano que vai entrar ali, que vai sentar ali nessa máquina, vai estar buscando algum tipo de processo de regeneração, de transformação, de ressignificação da própria vida, tá? Algumas coisas a gente não pode falar aqui por questões de YouTube, tá? Mas a gente vai revelar em breve. Esta máquina que vocês estão vendo, ela é um protótipo. Ela é uma representação 3D do projeto. Ela será construída. Esperamos. Esperamos. Nós já temos uma data da vivência ufológica. A data nós temos. Sim. Pode falar a data. 11 de maio. 11 de maio. Isso. Então, 11 de maio, nós vamos ter um evento que vai ser uma vivência só com ufologia. Eu vou contar a minha experiência que eu nunca falei pra ninguém. A gente vai fazer um capítulo só de eu falando. Eu tive muita ajuda do Lael Fanin, muita ajuda. O Ale, com a sua projeção, ele vai entrar nas partes proibidas. Aqui vocês tiveram ali, como ele falou, a ponta do iceberg. As partes proibidas nós vamos deixar para o teatro, que vai ser brabo. Então salve essa data, vai ser em São Paulo, vai ser presencial e vai ter online para as pessoas do mundo todo, que é muito importante. Quem sabe até 11 de maio a gente não consiga construir a máquina e apresentar presencialmente. Inclusive, para quem for lá poder entrar nessa máquina. E testar. Não é? Porque a gente já testou tudo quanto é máquina aqui. Quantec da Alemanha, a máquina de radiestesia, de leitura de alma, a de aura, né, que é a Kirlian. Tudo. Entre milhares que eu não vou lembrar o nome aqui, foram diversas lá, que tiveram, teve uma de Atlântida que a gente segurou que era uma pirâmide, do Ivan Martins, que era maravilhosa. Então a gente foi pegando um pouquinho de cada coisa e o Ale, que é um ultra especialista a nível mundial em montar cenários, e ele falou, vou montar uma máquina. A princípio eu falei, Ale, viagem pura, mas depois vendo esse cenário e você colocar arquitetura de ponta, design de interiores, coisas místicas, isso mesmo, e juntar tudo isso numa coisa inédita, eu vou querer ser o primeiro a entrar nessa máquina para ver esses símbolos com essas bobinas e ver que vibe que vai ter aí toda nessa história aí. Então vamos lá, vamos continuar que eu vou explicar. Tá muita gente perguntando por que Yamato. Ah, sim. Perguntando se vai ser construída no Japão. Na verdade, os japoneses tiveram acesso a essa mesma tecnologia. Vou mostrar para vocês, tá? Já. Tá bom? Então vamos lá, pode passar os próximos slides aí. Então, todo mundo já viu bem o 3D da máquina aí. Então, pode me tirar da tela, só vou mostrar mais ou menos as blueprints aí, pode dar um zoom na tela rapidinho aí para mim, por favor. Então aí vocês estão vendo as blueprints, né? Então do reator Yamato. Então é Highlight Frequency Healing. Então é um processo de frequenciamento de altas luzes, digamos assim, né? De luzes de alta frequência, tá? E aí tem uma outra especificação que eu coloquei, então é uma câmera de femtosegundos de emissão de campo vibracional. Femtosegundos, para nós seres humanos, é a menor divisão possível de tempo cronológico, tá? Então a gente tem segundos, femtosegundos
seria uma fração mínima, é a menor parcela possível divisível do tempo cronológico de nós humanos aqui. Que é o quê, né? Por que é uma câmara de femtosegundos de emissão de campo gravitacional? Porque é o tempo que leva para estes campos, essas vibrações de luz energeticamente carregadas, acessarem então o nosso corpo físico e espiritual, tá? É um processo 360, assim, então que engloba praticamente toda a existência do indivíduo ali, tá bom? Lembrando mais uma vez, assim, essa máquina aqui é a minha codificação, tá? Foi o que eu consegui codificar com base nas memórias que eu tive dessa minha projeção astral, tá bom? Então, obviamente, algumas coisas eu tive que estudar, eu tive que adaptar, eu tive que entender, eu tive que interpretar. Não foi algo tão simples assim, então levou bastante tempo para eu conseguir passar isso para o papel, tá bom? Mas, de novo, tem a minha interface envolvida nisso, tá? Ou seja, o Ale Sherminator faz parte do processo de codificação. Então você imagina que eu recebi um manual, não é? Totalmente criptografado e comecei a ler. O que eu consegui ler, eu traduzi para a nossa linguagem humana. Traduzi para elementos dentro da tecnologia viável que existem aqui. Então, por exemplo, se essa máquina aí, que está aqui, né, o reator Yamato, que eu já vou explicar o nome, tivesse sido apresentado, por exemplo, para um ser alienígena de Marte, ele não iria usar os mesmos elementos que eu estou usando aqui, porque eu estou usando, por exemplo, cobre, estou usando alumínio, estou usando ouro, estou usando bronze, estou usando energia elétrica que a gente usa na nossa casa. Então, assim, toda a tecnologia alienígena teve que ser recodificada, rearranjada para um espectro humano. Para um espectro humano. Tanto que eu até coloquei as almofadinhas dentro da... Os aliens não me mostraram almofadas dentro da máquina. Não é? Não é isso. Eles me mostraram o conceito. Eu coloquei ali porque as pessoas vão ter que sentar ali, né? Porque é uma câmara. Não é? Então, assim, é a minha leitura disso, tá? Vamos lá, pode avançar mais. Tem mais imagens aí. Então, a câmara de frente, né? O reator Yamato, pode ir passando. Aí, ó, ele é aberto. Então, vocês podem perceber que tem lá no fundo, não é? Então, o símbolo do medo tá aí, está colocado. Lá no fundo tem esse símbolo do medo sendo irradiado, né, para frente, para dentro da máquina. Aí a parte acolchoada, então, quando a pessoa vai sentar para poder fazer esse processo de cura, né, meditativa. As bobinas todas ali. Então, ali embaixo, bem embaixo ali, tem umas partes de uns dutos de cobre exatamente ali. Ali, na verdade, eu vou trocar aquilo ali por pedras. Então tem pedras, por exemplo, a selenita branca, ela consegue fazer esse mesmo trabalho. Ali é um processo de limpeza, né? De aterramento. Então, são uma série de elementos, cada um tem um propósito ali, tá? Pode ir passando. Aí a máquina vista de frente, né? A máquina aberta. Então, não necessariamente a pessoa pode passar a próxima. Então, aí, tá vendo? Eu coloquei mais ou menos uma representação de como seria, né? A pessoa sentada ali dentro, meditando. Mas dá para fazer outras coisas também. Não necessariamente precisaria fechar a tampa da máquina, né? Essa porta. E também dá para fazer com a pessoa deitada. Então, na frente da máquina vai ter tipo uma maca, uma cama. E a pessoa deita com a cabeça para dentro ali, né? E passa por essa irradiação intensa de todo esse mecanismo, tá? Então eu estou tentando aqui colocar da forma mais, de novo, né, uma codificação para a nossa biologia humana, né, e para a nossa tecnologia disponível no momento aqui, tá, na Terra. Pode passar, o reator Yamato. Aí a gente está trocando, então vocês veem, esses símbolos do fundo a gente troca eles fisicamente para ter essa irradiação de luz, né, de alta frequência ali do fundo. Então, por exemplo, esse aí é o símbolo da reconexão, né? Então, da ressignificação da superficialidade. Então, esse processo de cura, transmutação, né, biológica da mente, da alma, do espírito. Então, é feito através desses símbolos. Então, tudo que eu expliquei até agora se conecta com a máquina. Pode ir passando mais para frente.
Aí, então, também, né, de novo, mais uma vez, então, a pessoa meditando, então, ali, né? Então, né, de novo, colocando para vocês, né, assim, os alienígenas não me mostraram que teriam almofadas. Esse é um exemplo bem simples de entender que uma máquina foi adaptada para as nossas condições humanas aqui, tá? Pode passar o próximo. Aí mostra um pouco do processo de irradiação, né? De todas aquelas bobinas que ficam por dentro, de como que essas frequências atingem e penetram e alteram essa matéria humana e etérica, né? A matéria biológica é a matéria espiritual do corpo astral, então são as energias vibracionais ali, né? Então, eu até coloquei ali então a energia em movimento. Ali tem uma lista também com um pouco das frequências, né, mais conhecidas, então as frequências alinhadas aos chakras também. Então é uma máquina que emana luz, movimenta energia, irradia frequências, sons, vibração. Então é um processo muito complexo e completo de tudo que o ser humano já conseguiu desenvolver até hoje. Está tudo consolidado numa coisa só, né?